Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Essa é uma audiência pública para a apresentação do sistema Candex. Acredito que uma boa parte de vocês já deve ter contato com esse sistema, né? Não é nenhuma novidade, mas o objetivo da gente aqui é esclarecer o máximo possível das situações que vão acontecer dentro do sistema, para que o trabalho de vocês se torne mais fácil e assim, consequentemente, o nosso também vai diminuir o número de intimações, notificações e seja mais célere o nosso trabalho. O tempo que a gente tem de análise e julgamento desses processos é muito curto. Nós temos 31 dias para analisar cerca de 650 processos. Então, é empregado uma quantidade de pessoas muito grande aqui dentro da Justiça para analisar e para que a gente possa ter esses processos julgados até o dia 19 de setembro. Então, a gente vai apresentar o sistema e todas as novidades que o pleito tem, e deixar bem claro para vocês tudo. A grande novidade que a gente tem esse ano é o Instituto da Federação, né? As federações, elas trouxeram uma necessidade de atualização dos sistemas, que todo mundo sabe já, né? Não é novidade hoje, agora, para a gente, o que é uma federação, que é a reunião de 2 ou mais partidos, e que eles irão funcionar como fosse um só, mas que tem uma duração de uma legislatura, né? De 4 anos, diferente da coligação, que tem uma duração bem curta, né? A coligação praticamente acaba com a eleição, já a federação não. Então, os sistemas que os senhores utilizam, tanto o SGPEX como o Candex, ele já deve aparecer lá a federação, como um ente partidário, né? Como se fosse um ente partidário. Nós temos 3 federações instituídas, a FEBrasil, formada pelo PT, PCdoB e PV, o PSDB, Cidadania, e o PSOL e Rede. Tá? Federações funcionam como se fosse um partido único. Esse artigo aqui é da Resolução 23.609, que é a resolução que trata do registro de candidaturas. É fundamental, tá? Vou enfatizar bem isso, o conhecimento por parte de vocês dessa resolução. Várias das dúvidas que os senhores podem ter, elas podem ser esclarecidas com uma simples leitura dessa resolução. Então, mesmo que os senhores não sejam da área do direito, uma leitura bem calma, atenta, lá principalmente no que diz respeito ao item de registro de candidatos, tá? De como que se trata a convenção, de como que é o procedimento de utilização do sistema, lá vai esclarecer bastante as dúvidas que os senhores podem ter. Tá? Olha só, tudo começa com a convenção partidária. Nós já estamos no período de propaganda interna. A propaganda interna ela já pode acontecer. O que é essa propaganda interna? É aquela que é feita dos candidatos ou do partido com os seus filiados, com os seus convencionais. A convenção ela acontece no período de 20, agora de julho, até o dia 5. Acredito que todos os partidos já devam ter providenciado a data, né, a escolha do local, a publicação do edital de convocação dos seus filiados. Só enfatizando, esse artigo 6º da Resolução 23.609, que trata das convenções, ele diz que a convenção para a escolha de candidatos e deliberação sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações, de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizaram as eleições, obedecidas às normas estabelecidas no Estatuto Partidário ou no Estatuto da Federação, conforme o caso. Cada partido faz a sua convenção.
mesmo aqueles que forem coligar. Tá? Se os partidos A, B e C forem coligar, cada um faz a sua coligação, e cada um a sua convenção, e cada um, na ata, vai falar que vai coligar-se com o outro partido. Tá? Isso tem que estar bem esclarecido lá na ata. E a federação? A federação, ela funciona como um partido só. Os 3 partidos vão se reunir e vão fazer uma convenção única. Tá? Que é o que diz o parágrafo 2º desse artigo. A convenção da federação ocorrerá de forma unificada, devendo dela participar todos os partidos políticos, tá, que tenham órgão de direção partidária na circunscrição. Para que os senhores possam utilizar o Candex, todo mundo aqui já teve acesso a esse sistema na eleição de 2020. Quem participou, quem trabalhou com o sistema, sabe que tem que se obter uma chave de acesso. E essa chave de acesso, ela é obtida lá no SGPEX. Tá? Entra lá com o número do título e a senha, abriu o SGPEX, você vai poder lá no item eleições e gerar a chave de acesso. Essa chave de acesso pode ser gerada pelo usuário estadual ou a nacional pode gerar essa chave e repassar para os senhores. Só a partir da obtenção dessa chave, a gente vai mostrar daqui a pouco um pequeno passo a passo, é que você pode ter então acesso ao Candex. O Candex oficial, ele já está disponível para download. Pode abrir a página lá, Davi, por favor. Já está disponível para download e a gente alerta para um caso que tem lá na página. Que o sistema, a oficial, ele está aqui, olha. Ele tem uma versão de treinamento e tem a versão oficial. Olha, a versão de treinamento e a versão oficial. Muito cuidado, tá? É claro que quando a gente baixar a chave de acesso oficial, o programa de treinamento não vai poder aceitar essa chave, só vai aceitar lá na fase oficial. Mas pode acontecer, né? A obtenção dessa chave de acesso para a fase de treinamento, tem que preencher um formulário, tá? Tem que ser um formulário bem aqui, olha, para poder utilizar a versão. Essa aqui é a página do TSE, tá? De eleições de 2022, página do TSE da eleição de 2022. E essa versão de treinamento ele já está disponível lá há bastante tempo, né? Pelo menos um mês ele está lá já, né? O usuário que desejar utilizar esse sistema nessa versão, ele preenche um formulário e manda para esse endereço de e-mail aqui, e eles, no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, eles enviam para vocês a chave de acesso. Alguém está utilizando a forma de treinamento? Só você, né? Eu tenho uma moça do Republicanos também que está utilizando. Aqui ninguém está utilizando para treinar? Então, a versão oficial, ela está disponível desde, acredito, de anteontem, a versão oficial. Mas a chave de acesso ainda não está liberada. É provável que hoje, até o final da tarde, seja liberada a chave de acesso. Tá? Baixada a chave de acesso, né, vocês então podem começar a trabalhar. Fazer a minutagem da ata, tá? A relação dos candidatos pode ser feita lá na fase oficial já. E ter o cuidado de não concluir a ata, tá? Enquanto não chegar o dia da convenção. Tá bom? Vamos voltar lá para a apresentação, por favor.
A gente vai falar, não é que ele esteja travando, ele dá no início que é um impedimento, né? A gente vai falar disso aí, já já. Vamos voltar lá. A chave de acesso para a federação, ela vai para qualquer um dos partidos que fazem parte. Tá? Aí é a mesma para o pessoal, a mesma para a rede. Se o pessoal for lá no sistema Candex e gerar a chave, ela vai gerar em nome da federação. Tá? E aí a federação vai poder utilizar. Vamos lá. Está aqui, olha, é o parágrafo 6º do artigo 6º. No caso de federação, a chave de acesso será emitida em nome desta e poderá ser obtida no SGIP por qualquer dos partidos federados, aos quais caberá deliberar sobre o uso para a prática dos atos em nome da federação. Então, vão ter que entrar lá, os partidos entrar num acordo e saber quem que vai utilizar o Candex. Se é o PSDB, se é o Cidadania, no caso de uma federação, se é o PSOL, se é a rede, se é o PT, o PCdoB ou o PV. Tá? É preciso ter esse acordo lá dentro. Tá? Como eu falei, uma leitura simples lá na resolução tira bastante dúvida. Tá? Falar da ata da convenção. A de você será quando? Do partido? PSC, né? Dia 30 de julho. Tá? Então, de posse já do Candex, já pode começar a minutar a ata para quando não chegar no dia, né, não ter aquele alvoroço todo lá, e aí você pode começar a trabalhar já nele na fase oficial. E ter o cuidado de enviar até o final do dia seguinte a ata para ser publicada aqui no TRE. Isso, olha, isso é uma exigência da resolução. Até o dia seguinte, ao da realização da convenção, o arquivo da ata gerado pelo Candex deverá ser transmitido via internet ou, na impossibilidade de ser transmitida, ser gravado em mídia e ser entregue na Justiça Eleitoral até às 19 horas do dia seguinte. Tá? Realizou-se a convenção, digitou-se tudo lá, preencheu a lista dos candidatos, a lista de presença. A lista de presença, gente, muito cuidado. A convenção, ela é uma reunião para os filiados. Simpatizante pode estar lá? Claro que pode. Tá? Mas quem assina a lista de presença são os filiados, são os convencionais, aqueles que têm direito a voto dentro do partido. Tá? Muito cuidado. E essas informações elas têm que estar muito bem armazenadas, porque em casos de dissidência ou algum problema no registro, o juiz relator do processo ele pode requerer essa lista de presença física. Tá? E aí os senhores terão que ter muito cuidado com essa lista. Não será recebida, em qualquer hipótese, ata em nome isolado de partido político que integre federação. Tá? A convenção da federação ela é um ato conjunto dos partidos que fazem parte, só tem uma ata. Tá? Se uma federação se coligar com outros partidos, tem uma ata da federação e tem uma ata dos outros partidos, fazendo referência que eles estão coligados. Tá? Alguma dúvida? Pergunta? Se uma federação coligar-se com outros partidos, a convenção tem a convenção da federação e dos outros partidos, A, B e C. Mas a convenção ela é única. E a ata ela tem que fazer referência que vai coligar-se ao outro partido, ao outro e à federação. No caso da majoritária, só tem coligação para a majoritária. Cargos de governador e senador. Tá? Essas atas, elas serão publicadas, no momento em que os senhores encaminharem para cá, para a Justiça Eleitoral, elas serão publicadas lá no site do Divulga Can de Contas. Tá? Esse site Divulga Can de Contas, ele precisa ser visualizado por vocês constantemente.
Lá é que estarão disponíveis, tá, todos os dados, tanto da convenção como dos registros dos candidatos e dos partidos, tanto os DRAPs quanto os RR6 e as atas. Tá? Então, antes do pedido de registro, a gente já tem uma noção de como o quadro eleitoral foi desenhado. Né? Teve uma convenção, o partido encaminhou para cá, para a Justiça Eleitoral, a sua ata, e lá a gente já vai ver quem são os candidatos que vão estar participando. Tem lá a nominata de deputado federal, deputado estadual, o senador, o candidato a senador do partido ou da coligação, e o candidato a governador. Então, a gente já começa a desenhar o processo todo com o envio dessas atas. Esse que é o objetivo da publicidade, tá? Para que a gente tenha conhecimento de como o quadro eleitoral foi formado, de como o quadro de participação foi formado. Lá vai estar, nesse site, a ata, a lista de candidatos e a lista de presença dos convencionários. O período de convenção, 20 de julho a 5 de agosto. E o partido tem até o dia 15, de agosto para enviar o pedido de registro. Pela internet, até às 8 horas do dia 15, até às 8 horas do dia 15. Se ele não encaminhou via internet até às 8 horas do dia 15, ele tem até às 19 horas do dia 15, 19 horas, mas entregue fisicamente num pendrive. Tá? Se ele não mandou. Se a convenção do partido será feita no dia 30, ele mandou a ata no dia 31 e já preencheu todo o DRAP e o registro dos candidatos, ele pode enviar? Pode. Dia 15 é o último dia. Tá? Então, logo após a convenção, se ele já quiser mandar o seu pedido de registro, não tem problema. Tá? Pode mandar. Certo que dia 15, o último dia, pela internet, ele só vai conseguir transmitir até as 8 horas da manhã. Passou das 8 horas, ele vai ter que gerar esse arquivo fisicamente e trazer para a gente aqui até às 19 horas desse dia. Logo, imediatamente. Logo em seguida. Tá? Ficou claro aqui? 15 de agosto, último dia, até às 8 horas pela internet. E após esse horário, até às 19 somente em pendrive. Após esse envio, né, a Justiça, então... tá. Obrigado. A partir do envio, então, desses dados, como eu falei já anteriormente, o partido ele tem que acompanhar lá no Divulga toda a situação de que o processo está andando. A gente tem uma novidade esse ano, que eu vou falar daqui a pouco, mas a gente já trabalhou com o mural eletrônico desde 2018. Tá? O mural eletrônico, o link para acesso ao mural eletrônico, onde todo o acompanhamento do processo ele vai ser feito por lá, em caso de notificações e intimações. Tá? Não é nenhuma novidade. A novidade é o peticionamento avulso. Da feita que o partido encaminha para a Justiça Eleitoral o seu pedido de registro, abre-se um prazo, né, constitucional de 5 dias para que possa ser feito as impugnações, notícia de inelegibilidade, tanto por interessados como pelo Ministério Público. Esse edital ele é publicado no DJE, tá? No DJE. Do prazo da publicação do edital previsto no caput deste artigo, correrá o prazo de 2 dias para que a pessoa escolhida como candidata em convenção requer individualmente seu registro de candidatura, caso o partido político, a federação ou a coligação não tenha requerido. O que é esse pedido individual? O partido
fez a sua convenção e lá ele colocou a relação dos candidatos que irão participar. Fez o pedido de registro e ele esqueceu, ele omitiu o nome de um candidato que estava nessa relação. Quando é publicado o edital do pedido de registro coletivo, aquele candidato olhou lá e viu que o seu nome não estava lá. Ele então poderá fazer esse pedido individual, acessando também o Candex, mas sem precisar da chave de acesso. Tá? Para o pedido individual não precisa a chave de acesso. Então ele faz esse pedido, ele preenche os seus dados, encaminha pela internet e a gente recepciona aqui. Tá? Ele tem 48 horas para fazer esse pedido, 2 dias, na realidade, 2 dias, da publicação do edital de pedido coletivo que ele vai verificar lá no DJE, tá? No Diário de Justiça. E aí ele faz esse pedido. Esse prazo também, a partir do pedido dele, também vai correr 5 dias. Então, foi isso aqui que eu falei, tá? Desses prazos. Alguma pergunta? Por favor. Oi. Quando a gente faz essa transmissão do registro de candidatura solicitando, a gente percebe que a gente junta os documentos para solicitar, mas com o tempo a gente começa a receber as notificações do TRE para que a gente encaminhe novamente esses documentos. Que problema é esse? É a nossa internet? Porque a gente passa, realmente, os partidos ficam um bom tempo ainda em reencaminhando esses documentos, então a gente acaba perdendo um tempão, e a gente fica com medo de até de candidato ter o registro indeferido por conta disso. Sempre há alguma dúvida quanto a onde obter, principalmente na Justiça Federal, né, eu vou falar daqui a pouco a respeito disso, na Justiça Federal das certidões de primeiro e segundo graus. Tá? Tem uma certidão já lá no link que é para fins eleitorais, que ela supre tudo. Ontem eu tive uma reunião com a assessoria daqui e eles chegaram à conclusão de que aquela certidão ela supre a primeiro e segundo grau. Tanto que no Candex, se você colocar, ele só tem espaço para você colocar primeiro grau, segundo grau, da Justiça Federal e da Justiça Estadual, primeiro e segundo grau. A da Justiça Estadual, ela abarca também o primeiro e segundo grau. Tá? Se nesse encaminhamento de lá para cá, essas certidões se perdem aí no espaço, a gente certamente vai ter que solicitar. Mas a gente vai mostrar aqui que tem uma ferramenta que vai facilitar bastante o trabalho, né? Porque o pedido de registro, ele não tem advogado. Mas o candidato, ele não pode acessar o PJS se ele não tiver um certificado digital. Ou ele vai poder ter que fazer por intermédio de um advogado, mas tem uma outra alternativa que foi criada aí, que é o peticionamento avulso. E a gente vai mostrar lá como é que ele faz. No caso que precisar apresentar a certidão de objeto e pé, onde seria? A certidão de objeto e pé, se uma das certidões foi positiva. Se ele tem algum problema de quitação eleitoral, de quitação de algum processo criminal, ele vai ter que trazer uma certidão circunstanciada, dizendo em que fase que está esse processo, em que foi citado lá na certidão que ele solicitou. Essa é a certidão de objeto e pé. É uma certidão circunstanciada da situação em que o processo se encontra. E aí a gente vai verificar se já existe uma pena, né, ou ainda está em fase de processual, né, que está sendo analisado o processo, ainda não tem uma decisão, e aí há necessidade, porque quando ele for pedir essa certidão, vai aparecer lá que tinha um processo. Se aparecer a certidão deu positiva, precisa da certidão de objeto pé que faça referência àquele processo que apareceu lá
dizendo em que fase que está o processo. Vai ser juntado as duas? no Vai ser mesmo juntado. arquivo? Vai ser Mesmo juntado. arquivo? Pois é, no mesmo arquivo. No mesmo arquivo. Tá? Obrigada. Tipo assim, o meu candidato, que tem caso, né, que candidato tem 2, 3 processos. Eu vou solicitar para esse candidato pedir na justiça 3 certidão IPE, que é para ver como é que está o andamento, Isso. o pé desse De cada processo. processo. Ah, tá, era isso. De cada processo. Mais alguém? Tá? O que eu falei, existe agora essa solução do peticionamento avulso que permite a juntada de documentação ao PJE. Quando o partido encaminha o pedido de registro, tudo vem para um sistema nosso, também chamado Sistema de Candidaturas, e é gerado um processo lá dentro do PJE, onde os senhores também poderão fazer o acompanhamento, tá? Pelo consulta pública lá do PJE. Agora tem uma consulta única, né, Davi? Eu verifiquei isso. Tem uma consulta pública única lá dos processos. E aí, a diligência, caso haja alguma ausência de documento lá no processo, o juiz vai intimar o candidato a apresentar essa documentação ausente ou complementar, e o candidato vai poder juntar isso nessa solução que a Justiça criou aqui, que é o peticionamento avulso. Vamos mostrar, Davi, por favor? Vai ter um link na página do TRE de serviços judiciais, como acessar o peticionamento avulso. Ó. Ah, tá. Aqui, está bem aqui, olha, serviços judiciais, na página do TRE, e bem aqui, peticionamento avulso. Esse peticionamento avulso é onde o candidato vai atender lá na intimação que ele vai receber, a gente já vai também colocar o link lá onde ele pode acessar e as instruções de acesso ao peticionamento avulso, tá? E aí é o seguinte, para acessar o peticionamento avulso, prestem bem atenção, ele precisa de um título ou CPF e uma senha. Essa senha, ele tem que acessar, que é a mesma senha do e-título, tá? Todo mundo tem e-título aqui? Tá? Então, você tem que entrar na loja lá, ou da Apple Store, Play Store, e baixar o e-título. Tá? Você baixa o seu e-título e você vai ficar com o seu e-título no formato eletrônico. E vocês precisam orientar o candidato a também fazer isso. Tá? A terem também o seu e-título, porque caso haja necessidade dele ter que utilizar o peticionamento eletrônico, os mesmos usuário e senha para acessar o peticionamento avulso, o e-título. Não é peticionamento eletrônico, é peticionamento avulso. Tá? Então, orientem os candidatos a criarem, a baixarem no seu celular o e-título. Tá? Porque esse número do título e a senha que foi criado lá é que vai ser necessário para acessar o peticionamento avulso. Vamos lá, Davi. Alguém tinha uma pergunta aí que estava no gatilho. Quem que era? Porque tem que gravar aí. Tá ligado? Oi. Que normalmente os candidatos, Raimundo, eles estão cuidando da campanha, né? E a gente está falando muito em notificação do candidato. Mas sempre vem a notificação para o partido também,
Porque Ele tem que acompanhar pelo mural eletrônico. ele, o candidato. O candidato e o partido. Tá. Porque aí a gente sempre, essas defesas, essas inconsistências, vamos dizer assim, a nível de partido, a gente encaminha com o candidato. A gente também até liga, né? É O verdade. partido, muitas das vezes. Tudo bom, muito obrigado. Vamos lá continuar. João. Então, nós vamos mostrar aqui o peticionamento avulso. Bota aquela tela anterior lá. Aqui, então, como eu falei, né, baixar o e-título, que lá é criado o usuário e senha, e a partir, bem aqui na Google Play e na Apple Store para baixar o aplicativo. E aí, de posse disso, ele entra naquele link lá que eu mostrei lá de serviços judiciais, onde vai estar abrigado esse... Ele vai abrir o peticionamento avulso, tá? Clicando aí, ele vai para usuário e senha e vai cair lá, depois que ele fizer o login, ele vai cair aqui, nessa página de identificação. Aqui o nosso capitão Davi, ele já cadastrou lá o dele, vamos confirmar. E aí é isso. Para que ele possa inserir a documentação ausente, no caso específico do registro de candidaturas, toda a documentação que faz parte do pedido, ela já vai cair. Então, ele precisa ter o número do processo dele. Ele precisa ter o número do processo. Na intimação que ele recebe, está lá o número do processo. E ele tem que colocar completinho lá, olha. O Davi colocou ali o número de um processo para a gente fazer o teste. E basta colocar lá o número e colocar lá o documento do qual ele foi notificado a apresentar. E são todos os documentos que fazem parte, quando ele digitou lá no Candex, tá? Todos os documentos que ele vai colocar lá. Identidade, fotografia, se ele quiser fazer a renúncia, ele tem que ser feito por aqui, tá? Outros documentos que foram, no caso da certidão de objeto e pé, tá? Que a gente, se achar necessário que o candidato traga, certidão criminal. Então, todos os documentos que ele pode juntar, ele pode fazer por meio dessa solução que foi encontrada pela Justiça Eleitoral. Por quê? Porque o processo de registro ele não tem advogado ainda, né? E para acessar o PJE, que é o processo judicial eletrônico, ele precisaria ter uma certificação digital ou por meio de advogado, tá? E essa aqui foi a solução que foi encontrada para que ele pudesse juntar a sua documentação, tá? Feito isso, ele escolhe o arquivo lá, né? Vai buscar lá onde ele baixou no seu computador e junta lá. Olha, a gente vai juntar esse teste aí. E o documento foi para lá. E aí, ele fica listado ali embaixo, tá? E junta no PJE. Então, é bem tranquilo, bem fácil, tá? E de ser utilizado e que vai facilitar a vida bastante do partido do candidato, tá? Só clicar em juntar no PJE e o processo vai lá aparecer aqui para a gente a documentação que foi juntada, tá bom? Muito atenção aos prazos, muito atenção aos prazos. Os prazos de atendimento dessas notificações são em horas ou em dias? Em dias, são 3 dias, tá? São 3 dias. 72 horas, né? E aí a pessoa tem que estar atento lá ao mural eletrônico, né? Para ele receber lá. Por isso que o e-mail, o número do telefone do candidato, o número do telefone do partido, tem que ser números reais. Números onde ele vai receber, né, todos os seus chamados, as notificações. Tá? Na hora que for preencher lá o Candex, tem lá o endereço, quando ele coloca endereço para CNPJ, geração de CNPJ, endereço para notificação. Isso tudo tem que ser um endereço fácil de encontrar, porque geralmente, o cara que está digitando o Candex coloca o endereço do partido e não o endereço do candidato. E aí, quando passou os 3 dias, para quando ele chegar aqui,
Mas eu não recebi nada. Passou os 3 dias aí, fica a campanha do cara todo, já gastou 5 milhões, né? Vendeu todo o gado dele. E agora o que eu faço? O vereador está aí em 2024. Então vamos lá. Vamos voltar para a apresentação. Isso que eu falei, tá? Candidatos não podem peticionar no PJE, somente advogado com procuração juntada aos autos. A solução é o peticionamento avulso, que permite a juntada de documentação ao PJE. Geração da chave, falei já, né? Alguma dúvida quanto à geração das chaves? O pessoal que opera o SGPEX, né, é que vai estar com essas chaves. As chaves são geradas por eleição, o CNPJ do partido tem que estar tudo bacana, bem, sem nenhum problema lá na Receita, não está cancelado. Se o CNPJ do partido não tiver regular, ele não vai poder gerar essa chave, tá? Inclusive da federação. Se um dos partidos que compõem a federação tiver problema, tá? A chave não será gerada. O TRE pode gerar chave do SGIP interno para o caso de prestação de contas, né? Se algum partido tiver com irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral vai poder gerar isso aí, caso haja algum remédio jurídico que restabeleça a situação do partido. Ou na impossibilidade do partido não ter gerado. A regra para a federação, a regra para a geração de chave da federação, foi o que eu expliquei no início, que cada um partido pode gerar a chave, mas ela vai ser gerada em nome da federação. Tá? O partido, para participar da eleição, isso é um dos primeiros artigos que tem na resolução, que vai poder participar da eleição se ele tiver com um órgão anotado na jurisdição. Então, todos os órgãos dos partidos têm que estar anotados no Estado, aqui no SGIP. As atas da federação também, já expliquei isso aqui, tá? Atentar para essa situação de atas com cargos que concorrem isolado e atas com cargos que concorrem coligados. Tá? Existe um campo lá, quando for preencher a ata, a gente vai mostrar já já como que dá essa fase aí. O número dos candidatos no Candex, no pedido da federação, o número candidato deve sempre iniciar com o número do seu próprio partido, tá? Exceto para os vices e suplentes que devem ter o número do candidato do candidato votável. Isso deu muito problema na eleição municipal, tá? Que o vice do prefeito, a pessoa que estava operando o sistema, indicava o partido do próprio prefeito, mas ele era de outro partido. Por exemplo, o candidato a governador é do PCO, e o vice é de outro partido. Ele tem que dizer a qual partido que ele pertence, mas o número dele é o número do candidato a governador, do prefeito, no caso, foi de 2020. Isso trouxe um problema muito grande para a gente, que a gente teve que arquivar aquele processo, encontrar uma forma dele fazer um outro registro, porque o sistema travava ali. Tá? A gente vai mostrar esse percentual de registro, ele é fundamental no caso da federação. Tá? Eu já estive conversando com o pessoal da federação, como ele já tem as suas nominatas prontas. Para o cargo de deputado federal, nós temos 8 vagas. Cada partido vai poder registrar 9 candidatos. 9 candidatos. E ele tem que ter aquela proporção de no máximo 70% para um gênero e no mínimo 30% para o outro. No caso de uma federação, isso tem que ser atendido globalmente e por partido que faz parte da federação.
Tá? E se um partido apresentar somente um candidato? Houve uma consulta recente no TSE de que esse candidato teria que ser uma mulher, para garantir a presença feminina no pleito. Tá? Essa consulta deve ter uns 15 dias aí. Acho que até mostrei para ti, né? Acho que foi dia 21 de junho, não sei, um pouquinho mais recente. Desse percentual. Então, é preciso que o partido, com certeza, ele já deve já deve ser sabedor dessa situação e ter tomado a providência na formação de suas nominadas. Tá? Pedido individual, expliquei, né? Se o candidato que verificou lá que o nome dele não estava na relação apresentada, mas estava na ata. Né? Pode ser também de que o candidato estava na ata, todos as vagas, todos os pedidos foram feitos e ele não foi. E aí, como é que faz? Isso é uma decisão lá do partido, né? Uma questão interna corporis que terá que ser resolvida lá entre eles. Já tivemos essas situações. Se houver vaga. Se houver vaga, faz remanescente, né? Mas se o nome dele estiver lá na ata, é isso que eu digo, se o nome dele estiver lá na ata, ele teria que ter feito um pedido individual. E aí tem umas jurisprudências meio complicadas nesse ato aí que é preciso analisar bem devagar. O pedido de substituição ele é feito também pelo Candex, mas lá tem já a necessidade do requerente lá, quem estiver operando o Candex, de informar o número do processo de que ele está substituindo. Tá? Tem que ter esse cuidado. E a vaga remanescente, o usuário do partido informa o número do processo do DRAP, que isso é o que vai vincular o pedido dele ao processo que já está correndo aqui na Justiça. Tá? Nesses pedidos aqui, só só um pouquinho aqui. No caso desses pedidos remanescentes, se for feito a juntada no PJE, eu devo mencionar esse processo, no caso, esse novo O pedido ele é processo. feito lá no Candex. Isso, mas aí depois vai para o PJE, né? Claro. Na troca dessa documentação, no caso dessa vaga remanescente, eu coloco o processo do DRAP apenso ao novo pedido? Não, de registro? o procedimento do pedido ele é feito no Candex, enviado para cá, por isso que a necessidade de informar lá no Candex o número do processo do substituído, que o sistema aqui vai fazer tudo, vai fazer automaticamente. Não há necessidade do advogado fazer nada ou do partido fazer alguma coisa lá no PJE para que o pedido seja gerado. Ok. Tá? Todos os pedidos são gerados automaticamente no PJE. Na hora que é feito o envio do pedido pelo Candex, automaticamente é gerado um processo. Do remanescente, é preciso uma nova ata. É preciso uma nova ata. O Candex gerou um arquivo que há necessidade de trazer, que há necessidade de envio. Esse arquivo ele não pode ser alterado, ele não pode ser renomeado. Tá? Da feita que o sistema gerou o arquivo, é preciso manter aquele nome do arquivo, tá? E enviar para a Justiça. Qualquer alteração no nome desse arquivo gerado, você não vai conseguir enviar para cá. Então, o arquivo gerado pelo Candex não pode ser alterado a nomenclatura dele. Tá? O tamanho dos arquivos também tem um limite, proposta de governo 3 MB e demais documentos 1 MB. O tamanho da foto, a urna eletrônica só aceita JPG ou JPEG. Muita gente está salvando fotografia em formato PNG. O sistema não aceita PNG, só aceita JPEG. Tá? Muito cuidado com isso. Era isso aí. Eu vou entrar agora em umas telas do Candex para a gente verificar como que é o procedimento. Vamos lá.
Tá? Esse aqui é o Candex. A gente colocou aqui mais de uma chave, mais de um partido, porque o nosso módulo permite isso. Mas certamente os senhores só terão um partido, receberão uma chave e irão acessar somente uma chave aqui. Tá? Da feita que recebeu a chave de acesso, vocês vão clicar bem ali, adicionar a chave e vai abrir essa janelinha aqui. E aí você vai localizar lá, clicar em adicionar e vai localizar lá onde você salvou a sua chave. João, por favor, o microfone aqui. Essa chave ontem eu abri. Ainda não está disponível. Já. Já? Já. Que chave, bom. Eu já baixei a chave lá do PSC, entendeu? Mas tem dois tipos de chave lá. Tem a chave da eleição estaduais e tem a chave da eleição federal. São as duas que tem que baixar? Não, só estadual. Só estadual. Só estadual. A federal é só para presidente, né? Que é quem vai preencher lá na nacional, pela nacional. Se tu queria registrar outro candidato aí. Tá? Eu ainda não tinha visto. Eu pensei que ainda não tivesse disponível lá, né, Davi? Já sabia? Então, pegou a chave, você vai ter acesso ao sistema, tá? E aí você vai começar, aqui tem o manual do sistema, a leitura do manual é fundamental, tá? Tudo está lá, todas as dúvidas serão esclarecidas lá no manual também, tá? Muita gente liga para a gente aqui por perguntas assim que bastava uma leitura sucinta, assim, no manual, e essa dúvida seria esclarecida, tá? A gente vai passar por alguns pontos que são sensíveis. Tá? Feito isso, obteve a chave. Cópia de segurança. Cópia de segurança é aquela coisa. Terminou o seu trabalho no dia, ou ao meio-dia, gera uma cópia de segurança, é o seu backup. Tá? Tudo pode acontecer no seu computador, tudo. Até roubar computador eu já vi aqui. Pegou o notebook e já carregaram lá. Não, ele não me pagou, o cara do partido não me pagou. Já teve isso aqui. E aí eles vêm com a gente, eu digo, mano, delegacia. Traz um BO e procura onde foi que o ladrão levou o computador. Então, faça um backup, caso haja problema, recupera no outro dia, que tudo estará lá gravado, tá? E, claro, você gerou a cópia de segurança, você não vai gravar lá no notebook, é no meu computador, né? Você tem que gravar num pendrive, num CD, que os computadores não tem mais CD, né? E leva para casa, dê pro cofre, alguma coisa desse tipo aí. Não vai salvar dentro do computador mesmo e deixar roubar o computador com backup. Tá? Tá, vamos lá ver aqui algumas telas. Começa por aqui, tá? Começa por aqui. E aí, a ata de convenção. Atentar para essa tela, tá? Todas as informações, aqui nós temos uma federação, tá? E coloca lá a data que vai ser realizada a convenção, tem a hora de início, a hora do final, e aqui a situação não transmitida. À medida que os senhores estão digitando, é preciso, veja bem, essa informação é fundamental. Quando você estiver digitando a sua ata, até mesmo minutando, hoje, se você for baixar lá e já começar a minutar, você tem que estar conectado à internet. Toda a vida que você estiver operando o sistema, você tem que estar conectado à internet, porque senão ele não sincroniza. Esses dados já estão indo sincronizados com a Justiça Eleitoral. Tá? Se não tiver internet, ele não abre nem a chave. Tá? Aí é preciso estar atento se você está conectado, porque o sistema não trabalha offline. O Candex não trabalha offline. Fundamental isso aí. Tá? Temos aqui as ações. Começou a digitar lá, vamos clicar aqui em editar.
para verificar os passos. Como nós já criamos uma aqui, tá? Começa assim, olha, informando se é um partido, se é uma federação, tá? Quando que ocorreu a convenção ou quando irá ocorrer, tá? Da hora de início, hora do fim. Quem presidiu os trabalhos, se é uma coligação, a convenção ela é por partido ou por federação. Quem preside a convenção é o presidente do partido ou o representante da federação. Tá? Então, antes de a gente chegar no dia da convenção, já houve um acordo de quem será o representante da federação, inclusive no edital. Na publicação do edital, já está lá quem assina o edital, que é o representante da federação, e no caso de um partido, é o presidente do partido, ou o delegado. Tá? Que também já deve estar anotado lá no SGIP, desde a sua criação. Aqui é um delegado que presidiu os trabalhos. Quem secretariou pode ser o mesmo que presidiu, ou pode ter um secretário lá, e o sistema tem a possibilidade de, clicando aqui, ele trazer esses dados para cá. Tá? E a convenção vai registrar a quais cargos aquele partido ou federação vai concorrer, tá? Ele vai ter que dizer que ele vai concorrer a governador e vice. Se for concorrer aos outros cargos, ele vai ter que colocar lá senador, deputado federal, deputado estadual. Tá? Isso na ata. Na ata. Vou falar depois do pedido de registro, que é diferente. Tá? Ele está dizendo aqui que ele foi coligado, tá? O nome da coligação e os partidos que fazem parte dessa coligação. Olha, nesse caso nós temos que essa é a ata da federação, mas que ela vai coligar também com outros partidos que não são os partidos da federação. Então, a Federação Fé Brasil vai coligar com o PL, com o DEM, com o que mais? Esse tem bem uns 20, né? Tem partido. Aí tá. Feito isso aqui, que identificou-se todo, né? Vamos para o próximo. E aqui o texto da ata. Existem modelos que até o TSE já colocou lá, alguns modelos de ata de como que devem ser, mas está tudo lá na resolução. E aí os senhores podem pegar até no Google mesmo lá, né, do partido de vocês, já devem ter com certeza orientações que vocês devem ter recebido de como que deve ser o texto da ata. Tudo bonitinho, tudo bacaninha, e será preenchido aqui. Tá? Feito o preenchimento da ata, que vocês já podem começar a minutar, né? Afinal de contas, todo mundo já tem as suas nominatas, só vai precisar lá no dia da lista de presença. Tá? A lista dos candidatos aqui, olha, você vai preencher candidato por candidato. Vamos só clicar aqui, mais um. Olha, aqui é diferente ainda das informações que serão inseridas no pedido de registro propriamente dito. O cargo a que cada candidato vai estar participando, tá? Vai abrir aqui todos os cargos, né? Governador, vice. Nesse caso aqui a gente escolheu só governador. E todas essas informações que estão aqui, diferente do que vai acontecer lá no pedido de registro propriamente dito. Tá? A lista de presença agora. Bom, aqui nessas ações a gente pode clicar aqui, que você pode editar. Ele vai abrir aqui, você pode editar. Tá? O sistema ele é bem intuitivo, ele tem uma interface bastante amigável, tá? Não creio que gere dúvidas. Tá? Clicando no próximo, tá? Aqui a lista de presença, e aqui que eu digo que todo mundo tem que tomar cuidado.
Nessa lista de presença tem que estar os filiados. Tá? Os filiados. Simpatizante assina a lista de presença, pode até assinar. Mas se houver um problema, vai ter que provar a filiação desse cara que assinou lá. Porque nas eleições municipais, tem partido que faz 2 convenções, né, onde há uma dissidência, e aí a gente vai verificar quem convocou, se ele tinha legitimidade para convocar, e quem assinou a lista de presença, se eram filiados. Já vi casos onde quem convocou era um cara que era até vice-presidente do órgão, mas que os filiados que estavam lá assinando, que as pessoas que assinaram, nenhum era filiado. E aí o problema estava aí, né? E o próximo, o resumo de tudo que você fez. Tá? Concluiu, da feita que concluir, ele já te abre a possibilidade de enviar a ata para a Justiça. Então, você só vai concluir após a realização da convenção. Só vai concluir a ata depois de realizada a convenção. Você não pode começar a minutar a tua ata agora e concluir. Tá? Ela vai ficar sincronizada e vai ficar salva ali. Aí eu fiz a convenção dia 20, listei ali os partidos que vão compor a minha coligação. Só que alguns partidos vão fazer a convenção deles em datas distintas. Mas quando eu fizer a minha convenção, eu devo necessariamente colocar aqueles partidos que vão coligar comigo. Tem que ter. Tem que ter. Aí, se um escapulir lá na frente, eu faço uma errata e que ocorre, né? Geralmente não. Mas Normalmente alguns ocorre. Esquecem. 10% ali dos pedidos sempre ocorre. Porque você fez a sua convenção hoje. No dia 31 de julho, você fez. E aí você disse que ia coligar com o partido A, B, C e D. E o D, partido D, ele fez no último dia 5 de julho. E lá, do dia 31 até o dia 5, muita coisa acontece. E aí pode aparecer até outro partido querendo coligar-se. E aí terão que ser feitas atas retificadoras para dizer que, senão, pode acontecer indeferimento, né? Isso. Não é bem uma errata, né? Tá? Vamos lá. Bom, feito a ata, no mesmo sistema, se já foi definido tudo, vai começar agora a digitar os pedidos do registro. E aí é naquele outro ícone ali embaixo, olha, pedidos. E aí, esse é um pedido. Vamos lá, nas ações ali, né, que começa ali. Editar. Tudo começa aqui. Se é uma coligação, no pedido do registro, só uma agremiação é que faz o pedido. Todos os outros partidos fizeram o registro de suas atas. Mas se é uma coligação, é só uma que vai transmitir o pedido, não são os outros partidos também. Já aconteceu o seguinte, se tinha uma coligação de 4 partidos, isso gera muita confusão, mas não deveria gerar. 4 partidos fizeram, os 4 encaminharam a ata, tá? Mas só um partido faz o registro dos candidatos. Vai registrar lá todos os candidatos, se for para deputado federal, os 9 pedidos. Se for para deputado estadual, são quantos pedidos? 25. Isso. No caso da proporcional é fácil, tranquilo, que todo partido vai ter que enviar. Mas acontece muito da pessoa do partido que coligou para governador, que não foi ele que apresentou o candidato, dele enviar um pedido DRAP sem candidato.
Tá? Porque tem essa possibilidade lá. E o DRAP ser candidato, ele não é para isso. Então, o partido ao qual pertence o candidato ou o outro, tá? Na hora da convenção, é que vai ser decidido quem vai digitar os dados do pedido, para que o outro partido não faça o mesmo pedido. E aí teremos 2 pedidos, né, para o mesmo candidato, se for uma coligação. Uma dúvida agora que pairou. O partido A vai fazer a convenção agora dia 20. O partido que vai coligar, ele não tem candidato ao governo. O partido que vai coligar com ele tem um candidato ao governo e só vai fazer a convenção dia 3. Ele cita que vai ter a convenção com ele ao governo. A coligação ao governo do Estado e a vice. O partido que está com a convenção agora dia 20, ele pretende indicar o candidato ao governo. Ainda tem 25 dias para a convenção do próximo. Nesse inteirinho, o boi voa... Só 15, né? O boi voa, o boi desce, o Macapá acontece muito disso, né? Aí, a convenção final do candidato ao governo, ele muda o vice. Já aconteceu isso. Exatamente. Aí, como fica a ata da convenção que aconteceu dia 20, eu vou citar o exemplo, o PTB, que tem até 18 horas do dia 21 para enviar a ata. Ele pode fazer uma retificadora. Faz só a retificadora, Isso. dizendo que não vai mais indicar o vice. Isso. É porque essa preocupação... Porque a convenção, a legislação, ela não... Porque a convenção ela só existe uma vez. Sim. A convenção ela existe uma vez. Você não pode fazer uma convenção hoje e dizer que eu vou coligar com tal partido e amanhã fazer outra convenção e dizer não vou mais coligar. A coligação, irmão. Mas você pode esclarecer lá na sua ata de que você está aguardando decisões posteriores de outros partidos na formação da sua coligação e que poderá caminhar à Justiça Eleitoral uma outra ata quando os dados estiverem consolidados. Já vi ata desse jeito. É porque também ele não vai registrar o candidato ao governo, ele só vai registrar federal e estadual? Isso. Tá bom, obrigado. Tá? Então, olha só, aqui começa o pedido e aqui são... É só uma dúvida aí. Pois não. Por exemplo, o presidente ele faz a convocatória para as convenções, né? Vamos dizer dia 22. Beleza. E aí, quando não for no dia 30, a Nacional resolve trocar esse presidente e colocar outro presidente. E aí ele convoca outra convenção. Isso pode acontecer? Qual que vai valer? O que tu pode me falar a respeito disso? Pois é, isso é uma questão interna corporis que o partido vai ter que resolver na justiça comum. Tá? E aí a Justiça Eleitoral ela pode trazer essa questão para cá, mas não sou eu que vou me dizer como é que vai, que já foge da minha alçada aí. Então, voltando a essa questão aí da coligação. Vou dar um exemplo do próprio partido no qual eu estou. O meu partido vem apresentando até agora um candidato à majoritária, que é ao Senado, e os demais outros candidatos da proporcional, mas não tendo coligação ainda com ninguém. Para o cargo de governador ou para senador? Não, ainda não tem coligação. Só apenas ele próprio apresentando seus candidatos e um apenas da majoritária, que é o Senado. Dentro da ata que eu vou apresentar, eu tenho que especificar que isso ainda não tem coligação. Se eu não colocar nada e futuramente, dia 4 ou dia 5, um outro partido queira coligar com ele,
E na minha ata eu não apresentei isso. Se na minha ata eu não... Veja bem, o que eu estou falando aqui são possibilidades que podem acontecer. E pelo que eu já vi ao longo da história dos registros, né, de outros pleitos, eu vi as decisões. Mas eu não posso chegar e te dizer, olha, tem que ser feito desse jeito, porque quem vai julgar os processos é a corte. E aí, se eu te adiantar o que poderá acontecer, você chegou e me ouviu, disse, não, mas o servidor da justiça falou que era daquele jeito. Né? E aí eu não estou te dando garantias do que pode acontecer. Mas se você fez a convenção, e veja que a história está acontecendo. As conversações estão acontecendo, o dia da convenção é só um ato formal das coisas que já foram conversadas. Né? Então, se o partido já caminha para esse entendimento de que tem só um candidato ao Senado e que não vai coligar para os outros cargos, para o cargo de governador, que também é uma eleição proporcional, majoritária, desculpe, até lá espera-se que tudo já esteja definido. Mas a ata, ela é um elemento que pode te dar essa possibilidade de um aditamento, de uma retificação. Tá? Vamos lá, gente. Então, o pedido começa aqui, né, com os dados do pedido, para qual cargo que... Se o partido está concorrendo ali naquela primeira cômoda, Davi, por favor. Bem aqui, se o pedido é coligado ou isolado, veja que lá na ata já foi definido tudo aquilo lá, tá? Então, como nós definimos que era coligação, o partido ia participar coligado para determinado cargo. O pedido, ele é feito... O pedido, cada pedido lá, quando a gente clica bem aqui, o pedido, aqui, ele é feito por cargo. O pedido, ele é feito por cargo. Tá? Cargo majoritário, cargo proporcional. A gente ainda vai falar daquela outra situação lá do senador. Tá? O pedido é coletivo, e ele separa aqui já qual é o cargo que esse pedido está sendo feito. Governador e vice, que é o que a gente está fazendo, né? Então, pronto. Da feita que faz esse pedido, pode voltar. Da feita que faz esse pedido, eu não posso colocar outro cargo, que o sistema nem permite. E a legislação estabelece que é dessa forma. Então, aqui ele colocou, é um pedido de coligação, tá? Um pedido coletivo. Está tudo aqui, olha, tipo de pedido coletivo, governador e vice, tá? A data da convenção, daquilo que já foi informado anteriormente lá. Dados da coligação, o nome do representante da coligação, tá? Que tem que estar definido lá na ata, quem que vai representar a coligação. O nome dos partidos que estão coligados, nesse caso aqui, é uma coligação que envolve a federação e o PDT, tá? E quem subscreve o pedido, que pode ser o delegado ou pode ser o representante. Tá? Próximo. A lista dos delegados, tá? O endereço do partido para notificação e do Comitê Central de Campanha. Se tiver mais de um Comitê Central de Campanha, ele pode colocar aí. E também pode informar a Justiça Eleitoral depois. Tá? Porque, como para o cargo de governador, podem ser criados outros comitês, tanto na mesma cidade, quanto em cidades diferentes. Tá? Ele terá que informar ali. Tá? Correio eletrônico, endereço de e-mail, tá? Se tiver página da internet, pode informar aqui. E os telefones, fundamental esses telefones. O sistema ele tem que ter duas informações de telefone. Tá? E um deles
que tenha um serviço de receber mensagens. É o que estabelece a resolução. Tá? Declaro ciência de que deverão ficar à guarda do partido, que o representante, os documentos do DRAP e RC devidamente assinados, depois de se fazer o pedido, tem que imprimir, e o candidato, porque o candidato é quem autoriza o partido a fazer o seu pedido. Só no caso do individual é que ele faz por si só, mas que o nome dele já estava lá na ata. Próximo. E aí vem as informações do candidato. Como nós já havíamos inserido um aqui, nós vamos editar. E aqui todas as informações do candidato. Tá? Fundamental o endereço do candidato. E o CEP que será informado. Tá? Por quê? Porque desse CEP é que a Receita Federal vai fazer o batimento para a geração do seu CNPJ. E se ele informar um CEP geral, não vai ser gerado o CNPJ dele, e ele vai ter que ficar correndo aí do porquê que não foi gerado o seu CNPJ. Tá? Cadê o microfone dele? Com relação ao CEP, eu recebi uma informação de que, obrigatoriamente, teria que colocar o CEP que consta na declaração de imposto de renda, porque, senão, a própria Receita não gera, porque vai conflitar. Eu gostaria que fosse esclarecida essa dúvida, porque, às vezes, a pessoa mudou de endereço recentemente. Ela está, por exemplo, vou citar um exemplo, o Dr. Leivo. Ele tem o endereço do escritório dele da Avenida Fábrica, ele fechou e hoje mora em Oiapoque. Então, a documentação que ele mandou foi a documentação de Oiapoque, comprovando de residência, tudo bonitinho de lá. Se for acontecer esse conflito, então, automaticamente, ele teria que ir na Receita e atualizar cadastro. Na realidade, a primeira chave que o sistema vai buscar é se é um CEP válido. Sim. Válido. Sendo válido, ele vai gerar o CNPJ. Pode acontecer conflito de endereço, diferente da última declaração de imposto de renda que ele apresentou, mas do nome e não do CEP. Certo. Só do nome que pode gerar. Porque é o seguinte, e tem aquelas pessoas também que não fizeram, que são isentas de declaração de imposto de renda. As pessoas que são isentas de declaração, o sistema não vai buscar na Receita, porque ele só vai buscar o CEP, o número do CPF dele mesmo lá. Certo. Tá? E aí... É porque essa dúvida é minha. Isso. Por exemplo, as mulheres. As mulheres, agora os homens também podem alterar os seus nomes, seus sobrenomes, que fica diferente da declaração de imposto de renda e até mesmo do registro que está aqui na Justiça Eleitoral, das mulheres que casaram ou se separaram. E aí não fizeram a sua atualização aqui no registro da Justiça Eleitoral. E aí ela tem um nome no título e tem um nome na certidão de casamento diferente da do título. Isso pode... Vale a do título. O sistema mostra que há um erro do número informado no Candex com o número que está na Justiça Eleitoral. Isso impede candidatura? Não. Não, é porque eu também tenho um caso desse. Né? A doutora Clésia. O nome dos documentos dela é tudo de casado, mas não tem reta de solteiro. Aí, quando eu fui puxar a certidão dela, constou inconsistência. Aí ela, tira esse nome aqui. Aí, quando eu tirei, apareceu a certidão dela. Isso pode ser um impeditivo da geração do CNPJ. O nome. Pode ser, porque também o nome lá na Receita dela pode estar diferente. E por mais que o CEP esteja correto, o nome dela conflita com o nome que foi para lá, para gerar o CNPJ, e o nome que consta lá na Receita Federal. Beleza? E aí, nesse caso, tem que alterar o nome lá na Receita, porque o nome correto hoje é o nome que está na atual de que ela fez a alteração. Tá? Bom, há uma novidade aqui, no nome fonético, tá? Surgiu essa novidade aí. O nome fonético
é um procedimento de acessibilidade que a urna eletrônica te proporciona. Para o deficiente visual, ele coloca, na hora que ele vai votar, a urna eletrônica tem um fone de ouvido, mas quando ele clica, sai um número do candidato. Né? À medida que ele está apertando na urna, número 1, número 2, número 3, 4, e aí ele vai ouvindo um número. E essa possibilidade aqui do nome fonético é o nome que vai para a urna, não é o nome completo dele, tá? Não é o nome completo dele que está lá no campo, no início. Esse nome aqui é o nome que vai para a urna, tá? Esse é o nome que vai para a urna. Então, ali está o fulano, tá? E aí, na hora que você está digitando, você pode escutar esse nome, é bem rápido isso aí. Eu não sei se houve uma correção, porque sai bem rápido o nome. Fulano, fulano. Até para a pessoa que está ouvindo lá na urna eletrônica, fica estranho dele ouvir isso aí. Não sei se ele já retalha, porque ele poderia ser, né? Fulano. Mas aí sai, fulano, fulano. E aí tem um candidato, o nome Davi, aí é rápido. Gostou, né? Mas pega o nome, por exemplo, de não sei o que, o Ayampi. Silvia Ayampi. E aí você vai ter que encontrar uma forma do alfabeto fonético e escrever lá Ayampi. E verificar se na hora que tu está clicando lá, se aquele nome saiu o Ayampi. Tá? Então é essa a novidade aí. E aí segue-se todos os procedimentos, né, pode baixar. A fotografia, muita gente barra bem aqui na hora de juntar a fotografia. Tá? A fotografia, que é de busto, né, frontal, pode ser colorida, que a urna agora tem a tela colorida, e é preciso que seja uma foto que fique identificado. Ter cuidado com aquelas vestimentas que descaracterizam. Eu sou meio... Tá, alguns juízes entendem de uma forma, outro não, mas eu sempre cito o caso daquele cara lá do Tartarugalzinho, que era não sei o que do chapéu, o candidato lá do chapéu. E aí o cara vinha com o chapéu dele porque todo mundo conhecia ele sempre com aquele chapéu. A Cristina Almeida com o turbante dela lá, chama turbante? E aquilo caracteriza ela. Pai Salvino e tal. E aí diz que não pode ter isso aí. Né? A resolução diz que não pode. Aí eu acho estranho isso. Enfim, cabe a quem está analisando lá o processo aceitar ou não. Ali tem um que está com um turbante, olha. Apareceu um ali. E aí, pode baixar. Todas essas informações, também ter cuidado aqui com o endereço e com os telefones informados, tá? E é aqui que tem que ter o cuidado, do endereço dele lá, que tem que estar o CEP corretinho, tá? Relação de bens, ela tem que ser detalhada aí, não é juntar aquela declaração de bens que está na receita. Ele tem que escrever que ele tem, o que ele colocou lá na receita de bem, ele tem que colocar aí, tá? Tem uma casa, um apartamento, um carro, tá? E aí... Se ele deixou de informar na receita, não consta lá na receita essas informações de bens, ele obrigatoriamente tem que apresentar esse imóvel nesse campo do Candex. Ele precisa fazer a retificação na receita, alguma coisa, para poder informar? Para um dos dois ele mentiu, né? Para um dos dois ele mentiu. E aí, sempre tem aquelas pessoas que ficam, entidades que ficam buscando saber qual foi a evolução patrimonial de quem tem cargo público. Né? Se na receita estava de um jeito, eles vão dizer, na receita não tinha. Mas aí ele declarou na Justiça Eleitoral que tinha. Aí vai ficar. Então, é bom se o nome é candidato, vem de cândido, de pureza,
Já tem que começar por aí, né? Raimundo, é uma preocupação que eu tento até socializar. Eu recebi informação de um advogado que, se você comprou um veículo agora, ele não consta na tua declaração de imposto de renda. Você tem a obrigatoriedade de citar, por mais que você ainda não quitou ainda, está pagando, e fica declarando ele como um bem adquirido, né? E tentando até socializar com a colega, algumas coisas que você não colocou no imposto de renda, talvez não tenha sido transferido para o seu nome ainda. Isso, e se exato. transferiu agora, Existem todas essa gama de peculiaridades. eu acho que tem é necessário colocar na declaração, porque é uma transparência maior ainda. Com certeza. É isso aí. Obrigado. Não, de forma alguma. Nem é preciso isso. Não aconselho juntar essa declaração. Já vi gente que tem. Aqui até hoje consta lá. Se a gente for buscar aí uns pleitos passados, tem gente que foi eleito deputado federal que aparece lá a declaração com a quantidade de renda que ele tem. Não há necessidade disso. A legislação estabelece lista de bens. Tá? Não quero saber quanto o cara ganha, quanto deixa de ganhar. Não há. E ainda temos a lei geral de proteção de dados, que há essa necessidade de se atentar para isso também, né? Nem todos os dados serão exibidos lá no Divulga Can de Contas, tá? Dados que a lei protege, tá? Comprovante de desincompatibilização, muita gente vem perguntar para a gente aqui, tá, qual a data que a pessoa que tem o cargo público tem que se desincompatibilizar, e em alguns casos também, né, que trabalha em rádio, TV, tem um período lá. E aí no site do TSE tem uma tabela. Se você pesquisar no Google, tabela de desincompatibilização, lá estão todos os cargos aos quais ele vai concorrer e o cargo que ele ocupa, qual a data que ele tem que se afastar. Tá? E aí ele tem que trazer essa comprovação. Muita gente, a maior parte das notificações, intimações, é por essa questão de desincompatibilização e de escolaridade nas eleições municipais. Tá? Tá? Fez o candidato, salvou, tá? Se tiver tudo correto, depois de tudo feito, tudo digitado, há uma necessidade de quem está operando o CAND verificar se todos os dados estão corretos, se toda a documentação foi anexada, tá? O telefone e endereço do candidato, se está tudo corretinho, para só enviar no momento em que ele tiver certeza de que está tudo correto. Fiquei com uma dúvida, porque como agora tem as certidões que são unificadas, primeiro e segundo grau, que elas é uma para todos, tanto na federal quanto na estadual, eu preciso anexar nos dois arquivos lá, porque sempre dá o erro, vai dizer que eu não juntei a certidão de primeiro. O mesmo arquivo eu tenho que juntar em cada um? Isso, entendi. Entendi a pergunta. Eu não sei quem foi que me perguntou, acho que foi a senhora, né? Só a respeito dessas certidões. A senhora tinha me mandado 2 certidões que elas eram iguaizinhas. Porque é o seguinte, tem a certidão da Justiça Federal de primeiro grau, da Seção Judiciária do Amapá, e tem a do tribunal. Mas agora tem a opção. Tem a unificada. Não, pelo que eu conversei com os assessores ontem, a unificada supre. Tá? Tanto a de primeiro quanto de segundo grau. A última que fica lá embaixo. Porque o sistema deles é novo, aí eu vi essa opção Isso, lá. pois é. Eu também fui fazer essa pesquisa essa semana. Para fins eleitorais. Então, essa supre todas as outras. Tá, e na da estadual, a gente só precisa juntar uma também. Na estadual também ela abrange o primeiro e o segundo grau. Mas né? isso que eu estou falando, lá na hora que vai anexar, porque tem a opção lá, primeiro grau, Isso, segundo grau. não. Quando a justiça for analisar, se verificar se está lá de primeiro e segundo grau, tudo bem. Se Porque não for na última positivo... aconteceu, de eu ter que juntar de novo o mesmo documento Isso, várias claro. vezes, Entendo. porque eu falei que era de primeiro Aí pode deixar transparecer que está ausente um documento, né? Mas na verdade não.
depois que salva o candidato, o RRC ele é gerado, tá? Que é isso aqui. Isso aqui você tem que imprimir e dar para o candidato assinar, tá? Que é a prova de que você... Não. Porque tem aquele está clicado lá de que declaro para todos os fins que eu permiti que o partido fizesse o registro, tá? Mas você vai ter que guardar isso aqui lá no partido para que ele fique assinado. A gente não recebe nada de papel aqui na justiça, tá? Pronto. Próximo lá. É aqui o resultado de tudo. E quando você vai gerar um arquivo, todo o sistema já vai te dar o fluxo do teu trabalho quando tiver tudo terminado e você perceber que quando concluir o pedido, pode concluir aí. Ele olha, para a geração, transmissão do arquivo do pedido de candidatura é necessário que o DRAP seja impresso. Você tem que imprimir. Quando eu digo imprimir, ele vai gerar um PDF e você salva lá no seu computador, se você tiver uma impressora disponível, você salva lá. Diga que sim, né? Raimundo? Ok, aí fiz o DRAP da coligação majoritária para o governo, vamos dizer assim. E eu tenho a outra majoritária para o Senado. A pergunta que eu faço é, eu faço o pedido nesse mesmo pedido ou é um outro pedido com outro nome de coligação? O pedido é por cargo. Certo. Então, eu necessariamente... Aí você fez o pedido para governador, okay. E aí você vai criar um outro pedido para o cargo de senador. Mas com outro nome de coligação ou eu mantenho o nome da majoritária? Se forem os mesmos partidos, tem que ser a mesma coligação. Esse é que a gente vai explicar agora. O cargo de senador, houve também uma consulta no dia 21 de junho, em que o TSE respondeu de que os partidos que coligaram para o cargo de governador, eles podem lançar candidato ao Senado individualmente, de forma isolada. Consulta do delegado. Não podem fazer coligações diferentes daquela do governador. Porque já teve uma eleição que fazia o subconjunto, né? Isso. Fazia uma coligação subconjunto de governador para senador. Agora não. Você pode lançar o candidato coligado para governo, mas pode lançar isolado para o Senado. Desde que existe a chapa única. Mas aí, se eu fosse lançar o candidato a senador, eu faria diversos pedidos ou um pedido? Diversos pedidos. Não, aí porque seria um outro partido para o outro pedido, né? Se o seu partido for lançar, coligou-se para governador, você vai fazer o pedido coligado para governador e um outro pedido para senador, se for todo mundo coligado. Se for individual, você vai fazer um outro pedido indicando que é um pedido isolado para senador. Isso é o que teve lá naquela consulta, né? Senado, então, aí nesse caso do partido coligar na majoritária para governo e Senado, aí essa coligação só pode lançar um candidato ao Senado, entendeu? Com os suplentes composto de outros partidos da coligação, né? Exatamente. Okay. O caso do partido, ele é coligado na majoritária para governo. Só que essa coligação ela é para governo e Senado, junto. Aí, essa coligação, ela só pode apresentar um candidato ao Senado. Com todos aqueles partidos da coligação. Todos os partidos. Que é o ideal. Que é o ideal. A consulta que teve era para ver se essa coligação poderia lançar candidatos ao Senado isoladamente. Não, mas aí, nesse caso aí, por exemplo, aí se esse partido, o PSC, ele é coligado na majoritária com o partido A, tá? Para governo. Para governo. Mas não para Senado. Sim, isso. Né? Aí o PSC, por exemplo... É exatamente isso aí. Eu coligo talvez a minha explicação tenha gerado uma confusão. Com o partido A, entendeu? Para governo, isso. Mas eu lanço meus candidatos para Senado como chapa única. Isso. Cabeça, primeiro e segundo suplente. Isso.
Exatamente. Novidade isso, viu? Não, não pode coligar. A chave está lá na ata da tua convenção. Se estabeleceu-se lá que a coligação era só para governador. Aí o DRAP... Porque a eleição para senador também é uma eleição majoritária. Aí o DRAP, no caso lá, identifica também, cargo a cargo, entendeu que o partido está lançando, foi coligado aqui na majoritária com o governador tal, mas para Senado, entendeu, eu vou fazer o DRAP individual com os suplentes. Exatamente. Matou a charata. Você é o cara. Tá? Concluiu o pedido também, né? Beleza. A gente vai mostrar para vocês que solicitaram aquela situação do erro que está dando, que todo mundo deve estar se deparando quando está instalando o Candex, que dá aquele erro lá. Isso aí, né? Quando você vai baixar e vai começar a instalar, ele dá essa telinha azul aqui e ele diz que o Windows protegeu o seu computador. Então, é só vir aqui em mais informações, tá? Aí ele vai abrir essa outra tela e você vai dizer que é para executar assim mesmo. Tá? A razão que ele protegeu o seu computador é por esse aplicativo aqui que ele diz que é um fornecedor desconhecido. Só isso aí. E aí ele vai executar assim mesmo e o sistema vai instalar. Tá bom? Fica travado, né? Essa. Tá, a internet estava ligada. A versão anterior. Certo. O Davi, que é da STI, ele está dizendo que é para tentar desativar o antivírus, para ele poder rodar. Já. Volta ali na apresentação aqui. No slide. Tá? Então era isso, gente. Qualquer pergunta, por favor, façam agora. Esse era o que eu tinha para vocês. Ah, tá. Bom dia. Raimundo, eu queria te fazer 2 perguntas ainda lá da convenção da federação. Objetivamente, eu queria saber de você se pode ser o presidente do diretório estadual da federação a convocar e a presidir a própria convenção, ou se precisa ser cada presidente, né, de partido a convocar para a convenção. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que se é necessário constar na ata da convenção qual vai ser o partido que vai ser responsável pelo registro. Se é necessário ou não, a gente pode só decidir. Isso também está lá na resolução. Tá? A federação funciona como um partido, agora só, né? E só a Fé Brasil que solicitou a anotação do órgão estadual. Porque a resolução, ela como que faculta a criação do órgão estadual. Tá? O Estatuto da Federação prevê a criação do diretório estadual, e nós vamos Isso, cumprir. tudo bem. Só que o SGIP não tá ainda pronto para fazer essa... A gente fez um protocolo no interno, no SEI, para garantir a instalação.
E lá está criado. Então, como a federação é uma entidade única e tem um representante, né, é esse representante que convoca a convenção e que preside. Certo, então, Porque é a, o presidente porque a do diretório convenção, estadual. ela é da federação. Exatamente. Da federação. A outra pergunta? Se é necessário constar na ata da convenção o partido que vai ser responsável por registrar, ou não precisa? A gente Não, pode é só uma registrar? faculdade, um assunto interno lá da federação. Tá bom. Que pode até contratar uma empresa. Teve partido que contratou uma empresa para digitar esses pedidos, uma empresa de informática. Tá? Então, gente, mais alguém? Muito obrigado. A gente tem um e-mail ali, bota lá de volta, ali, Davi, por favor. Ali, tem uma pergunta lá. Sim, já vamos terminar. Esses são nossos e-mails, tá? Alguma dúvida que vocês tiverem aqui, você pode encaminhar para a gente. E a gente, na medida do possível, faz dar a resposta ao questionamento dos senhores, tá? Muito obrigado, boa eleição a todos.